Olá, estudantes da terceira série. Neste vídeo vamos falar sobre corrente elétrica com foco em resistência elétrica, leis de Ohm. As leis de Ohm mostram como funciona a resistência elétrica, ok? O comportamento da resistência elétrica. Então, olha só, resistência elétrica, ela é interpretada como a oposição da passagem de corrente elétrica, sendo o oposto de condutividade elétrica. O modelo para a resistência elétrica, elaborado por Ohm, é o modelo de um fluido elétrico, um fluido como se o circuito fosse formado por um encanamento e os componentes do circuito oferecessem uma resistência elétrica para a passagem desse fluido, né? Então você tem aí uma espécie de arraste elétrico, né? Que os componentes fazem. Trabalhando com esse modelo, dá para assumir que os componentes têm uma resistência elétrica. Então olha só, por exemplo, aqui eu tenho um fluxo de água passando por dois canos. Esses canos estão interligados. O primeiro cano tem uma área grande, ele permite que o fluxo de água passe facilmente. Já o segundo cano aqui tem um estreitamento, um gargalo, e a água já tem dificuldade para passar, né? Entre os pontos A e B, a pressão é menor para poder passar esse fluxo de água nessa velocidade, nessa vazão. Já para ter a mesma vazão aqui de B para C, a pressão tem que ser mais alta, tá? Isso também acontece no circuito elétrico. Quando tem uma resistência elétrica alta, significa que eu preciso de mais tensão para poder fazer a corrente elétrica fluir da mesma forma que um outro mais condutor, com menos resistência elétrica, tá? Bom, lembrando que o fluxo de água aqui é o mesmo para ambos os canos. Tem que ser igual, porque não pode entrar mais água aqui e aqui entrar menos água. Tem que ser a mesma quantidade de água saindo e entrando, tá? E isso faz com que aqui tenha que ter mais pressão, certo? Bom, um resistor, ele é um material, um condutor, projetado para ter uma certa resistência elétrica. E você usa isso nos projetos elétricos ou eletrônicos. E o resistor, ele é um componente, então, projetado, né? Esse aqui é o símbolo do resistor, uma caixinha, ou então essa molinha aqui, que indica a resistência elétrica. Aqui já dá para ver que aqui é um resistor de 47 ohms. Ohm é a unidade de resistência elétrica. E os resistores, eles podem ser elétricos ou eletrônicos. Os coloridinhos, em código de cores, que a gente já vai ver o que são os condutores eletrônicos. São resistores eletrônicos. Aqui é um condutor elétrico, porque não me importa ali a questão de controlar sinais, né? Como acontece com a eletrônica, que você controla sinais como se fosse uma sinapse cerebral, como se fosse um circuito neural, para você fazer comunicações. Já aqui você quer que o resistor aqueça. O foco dele é que ele tem um aquecimento térmico, né? E no caso aqui uma lâmpada incandescente, ela aquece e libera luz através do aquecimento, ok? A incandescência. Já resistores eletrônicos, eles têm um código de cores que o fabricante, que é padrão internacional, que todo fabricante usa para indicar qual é a resistência elétrica desse resistor e qual é a taxa de precisão do valor desse resistor que ele ofereceu, tá? A primeira lei de Ohm estabelece o seguinte, é o URI, né? Que a tensão elétrica que eu colocar nas extremidades de um resistor, de um condutor ôhmico, é igual a resistência elétrica desse resistor, desse condutor, vezes a corrente elétrica que passa por ele. E estabelece o seguinte, se a tensão elétrica aumentar, a corrente elétrica aumenta na mesma proporção, porque a resistência se mantém constante. Então é muito importante que a resistência elétrica seja constante. E quando isso acontece, nós chamamos de comportamento ôhmico. Então, o comportamento ôhmico é um condutor que oferece uma resistência elétrica constante. E como a resistência elétrica é constante, o gráfico é uma reta, ok? E qualquer par de coordenadas que você pegar aqui, dividir tensão por corrente, vai dar o mesmo valor que é a resistência elétrica desse condutor, ok? Bom, gente, nesse vídeo nós falamos sobre resistência elétrica e sua relação com a corrente elétrica, as leis de Ohm. Espero que vocês tenham gostado e até breve.